A tarde foi movimentada, teve zagueiro, lateral, teve renovação de zagueiro que já estava no elenco, tem jogador que pode sair, enfim, tão movimentada essa tarde de quinta-feira que a gente vai trazer aqui para vocês a versão 2 do Central do Mercado. Vamos falar sobre Pedro Henrique, Capixaba, vamos falar do Rafael, o goleiro Rafael, vamos falar também do Matheus Henrique. Tá surgindo uma informação nos grupos do Zap aí, a gente vai esclarecer o que tá rolando isso aí. E vamos falar também sobre Evander, Quinteiro, Anderson Conceição e também sobre Andrei Santos. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui é lugar de análise, informação, opinião. Eu sou o Comenta Léo e aqui você tem tudo que envolve o Vasco. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Um abraço especial para os membros do canal também, que nos ajudam a manter toda a estrutura do Comenta Léo Vascaíno. Muito obrigado. Meus amigos, a tarde foi insana. A tarde, muitas informações. A gente trouxe aqui sobre Pedro Raul mais cedo, falamos sobre o Júnior Urso e a gente viu que a tarde do Vasco teve várias movimentações. Mas eu gostaria de começar esse vídeo, porque eu sei que algumas pessoas às vezes não chegam até o final, para falar sobre uma coisa que está acontecendo nos grupos do Zap aí, algumas páginas também, que é sobre Matheus Henrique. Surgiu aí uma informação, colocaram até erroneamente aí a fonte que seria a galera da Atenção Vascaínos. Isso já foi até checado com o Emerson Rocha, não foram eles que colocaram essa informação. É uma informação fake de que Matheus Henrique teria acertado com o Vasco da Gama. Não há nenhum acerto do Vasco nem com o Matheus Henrique e a galera da Atenção Vascaínos também não falou isso. Então, só para tentar aí a galera que está recebendo isso, eu recebi isso no grupo do Zap também da gente, lá no grupo de membros. Então, só para tentar vocês aí sobre essa situação envolvendo o Matheus Henrique. Seguindo, né, depois da gente ter dito sobre esses esclarecimentos, vamos falar das movimentações de hoje, porque surgiu muita movimentação, mas uma negociação me chamou bastante atenção, porque pode render um dinheiro ao Vasco da Gama. É sobre o Evander. O Evander tem uma negociação. Evander, que as negociações do Evander se arrastam e não vão, né? Parece que agora vai. Ele acertando aí com o Portlander, né, lá da MLS, e o Vasco teria direito aí a 3,5%, né, pelo mecanismo de solidariedade. Com isso, o Vasco teria direito a 1,8 milhões do valor do Evander. Dizem aí que ele está muito próximo de acertar com o Portland, mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Se tratando de Evander, por tudo que a gente já passou, a gente sabe que tem que esperar um pouquinho, porque surge a informação, Evander vai para o Benfica, Evander vai para o Porto, Evander vai para o Fenerbahçe, nunca vai, né? Mas enfim, será que agora, dessa vez, o Evander vai sair e vai render alguma grana para o Vasco? A gente vai ficar sabendo. Seguindo, falando de Vasco da Gama, vamos falar de Pedro Henrique. A informação que a gente já tinha falado um tempinho atrás, né, que o Vasco tinha um interesse aí em Pedro Henrique e Abner. Surgiu mais uma vez hoje essa informação de que Pedro Henrique é um dos nomes aí, essa informação inclusive confirmada pela galera do GE, é um dos nomes que o Vasco tem interesse para a temporada 2023. Dentro do Atlético Paranaense, a mesma história que tem do Terans, né? Não recebeu nenhuma negociação aí aberta, nenhuma situação. O Atlético Paranaense está esperando acabar essa briga aí, né, no campeonato brasileiro, e para eles definirem aí quem fica, quem sai, quem eles vão trazer. Mas o Vasco tem um interesse aí no zagueiro Pedro Henrique, zagueiro que tem a ter contrato até 2024, e o Atlético Paranaense deixa claro, só sai por 21 milhões de reais o Pedro Henrique, zagueiro aí da equipe do Atlético Paranaense, zagueiro que fez base no Corinthians. Outro nome que surgiu hoje, em primeira mão da galera do Arena Cruz Maltina e confirmada pelo Lucas Pedrosa, é que o Vasco tem interesse também na contratação de Juninho Capixaba, lateral esquerdo da equipe do Fortaleza. Já passou por Grêmio, já passou por Bahia, por diversos times, e Capixaba aí seria um interesse do Vasco. O que a gente sabe é o seguinte: Capixaba tem uma proposta do Fortaleza, né, para ficar no Fortaleza, e outras propostas de outros clubes que não foram revelados. E o Vasco aí surge como uma outra opção
para que o Capixaba jogue em 2023. Lembrando que evoluiu muito, jogando como ala mesmo, né? Não como lateral, jogando como ala, né? Até porque a equipe do Fortaleza tem essa característica. O Capixaba cresceu muito de produção, jogando como um homem mais avançado ali, um ala, sem tantas preocupações de marcação no time do Vojvoda. E segundo informações aí da galera da Atenção do Arena Cruz Maltina e também do Lucas Pedrosa, esse jogador interessa ao Vasco da Gama. Outro jogador que surgiu informação aí do Marcelo Razan é do goleiro Rafael, goleiro que está na equipe do Atlético Mineiro, vem aí do Cruzeiro, né? Nunca conseguiu se firmar, na verdade, por onde passou, nem no Cruzeiro, nem no Atlético Mineiro conseguiu ser titular. No Cruzeiro ficou por muito tempo sendo sombra de Fábio. No momento que Fábio contundiu, ele conseguiu a titularidade, mas Fábio voltou, ele voltou a ser reserva. Foi para o Atlético Mineiro com a esperança de ser titular. Lá o Sampaoli pediu a contratação do Everson, aí ele foi para o banco de novo. Hoje é banco do Everson e tem 33 anos. E segundo o Marcelo Razan do UOL, esse jogador interessaria ao Vasco. Até o momento nenhum contato foi feito, nenhuma negociação foi aberta e pessoas dentro aí do Galo dizem que é muito difícil, né? O Galo conta muito com o jogador aí, o Rafael, que é uma espécie de o cara que tá ali para que se acontecer qualquer coisa com o Everson, ele vai ser o cara que vai entrar. Então, o Atlético Mineiro não tem interesse nesse momento em vender ou negociar ou emprestar, seja lá o que for, o jogador Rafael, goleiro, reserva do Atlético Mineiro. Falando sobre jogadores que estão no elenco, o Le Parisiens disse aí que o Andrei deve receber uma forte assédio da equipe do PSG, né? Mas a proposta é pequena. O PSG quer pagar aí 20 milhões de euros, hoje 20 milhões de dólares, hoje daria em torno de 100 milhões de reais. O Newcastle já sinalizou que vai fazer uma proposta acima desse valor. Então, acho que vai ser um desnível, né? Só se eles jogarem alguns gatilhos aí dentro dessa negociação envolvendo o Andrei. Mas o Paris Saint-Germain entra também aí na confusão, vamos dizer assim, para contratar o Andrei no ano que vem. Anderson Conceição, o jogador renovou o seu contrato, né? Em reunião aí, acertou aí a renovação do seu contrato, deve assinar em breve e deve permanecer aí até o fim de 2023 no Vasco da Gama. O zagueiro que foi o capitão do Vasco, né? Desde aquela situação que ocorreu lá com o Nenê e o Zé Ricardo, ele passou a ser o capitão da equipe do Vasco e com isso foi um dos mais respeitados, vamos dizer assim, do elenco do Vasco no ano de 2022 e deve permanecer. O outro zagueiro, Quinteiro, falou aí, né, sobre a prioridade, que o Vasco tem uma prioridade de renovação automática, mas que o Vasco até o momento não sinalizou nem ao próprio Quinteiro, nem ao seu staff aí de uma possível renovação de contrato com o zagueiro aí, Quinteiro. Sobre o Thiago Rodrigues, né? Só para seguir aí a gente poder encerrar também esse mercado da bola. O Thiago Rodrigues ainda não conversou com a cúpula da SAF, ainda não acertou se vai ativar a cláusula de renovação ou não, mas vamos ver aí, né? Não, segundo seu empresário, ainda não tem nada conversado, nem nada definido entre Vasco e Thiago Rodrigues para o ano de 2023. E só falar, né? O Vasco, nesse primeiro dia de janela aí, efetivo, mostrou que quer um time mais pra frente, né? Com um atacante de área, que é o Pedro Raul, um cara que sabe fazer gol. Um jogador que é um bom passador, gostem ou não, é um bom passador, o Júnior Urso. Essa questão física aí a gente já vai debater em outro momento, quando a gente fazer a análise do Júnior Urso. E um jogador, um ala aí, né? Um jogador que explora muito bem aí a segunda linha, que é o Juninho Capixaba. Então isso mostra aí que o Vasco terá um time que será um pouquinho mais agressivo do meio para frente, um time um pouco mais ofensivo e com a zaga um pouco mais leve do que foi a zaga que jogou contra a equipe pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. A gente vai ficar de olho, qualquer nova informação, a gente volta aqui e nas outras redes sociais do Comenta Léo que a gente está presente. Beleza? Aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima. Valeu!